Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à revisão 1 da nossa disciplina de conteúdo, metodologia e prática de ensino de ciências e educação ambiental. Lembrando que a revisão 1 refere-se às aulas de número 1 a número 5. Então vamos lá. Começamos a nossa disciplina caracterizando as ciências, o conhecimento científico, mas para isso a gente precisou diferenciar de outros tipos de conhecimento comuns ao nosso dia a dia. Então a gente começou caracterizando o senso comum, Quais são as características do senso comum, aquele primeiro tipo de conhecimento que nós trazemos do nosso convívio social, da nossa casa, dos nossos familiares, tá bom? O senso comum, ele é baseado em analogias provisórias em crenças, Ou você acredita, ou você não acredita. Ele é um conhecimento que é trazido do nosso grupo social ou dos antepassados, Através de crenças passadas de geração em geração. Tem o seu lado positivo, que resolve problemas práticos, do dia a dia. No entanto, tem um lado perigoso do senso comum, que facilita a manipulação, e demos o exemplo da Segunda Grande Guerra Mundial, no caso do Hitler, disseminando a cultura da raça ariana como superior às demais, que causou todos aqueles problemas que nossos historiadores têm mostrado para a gente, Um segundo tipo de conhecimento que estudamos foi o conhecimento religioso, baseado em verdades infalíveis e na fé, ou seja, verdades vindas do sobrenatural ou de ordem divina, mas que, no entanto, são verdades que são baseadas na sua fé, ou seja, ou você acredita ou não nessa verdade. E como é uma revelação divina, ela não precisa ser provada ou experimentada. O terceiro tipo de conhecimento que estudamos em nossa disciplina é o conhecimento filosófico, que aí se aproxima do conhecimento científico através da crítica e da racionalidade. No entanto, ele não exige uma experimentação, uma explicação através da observação, porque ele é baseado nas ideias, além das aparências, os filósofos entendem que os nossos sentidos podem nos enganar, então eles se baseiam apenas na razão, no raciocínio lógico, tá certo? E aí passamos a entender também o conhecimento científico, baseado na experimentação como fundamentação lógica, também baseada na razão, no entanto, sem contradições, também muito parecido com o conhecimento filosófico nesse sentido, No entanto, utiliza-se de métodos rigorosos e sistemáticos, tá certo? No entanto, a gente entende que hoje o conhecimento científico ele avança em processos de investigação, com alterações e ampliações cada vez que teorias são experimentadas, observadas e criadas, e quando elas desafiam os conhecimentos anteriores, E o conhecimento científico sempre busca afirmações generalizáveis que possam ser aplicadas em qualquer contexto, em qualquer situação, em qualquer tempo e espaço, tá bom? O que é importante a gente ter em mente no ambiente escolar, na prática de ensino de ciências? Entender o conhecimento cotidiano e as diferenças que ele tem em relação ao conhecimento científico. Por quê? Porque o aluno vai chegar com esse conhecimento cotidiano e a função da escola é mediar esse tipo de conhecimento trazendo conhecimento científico para que o aluno se aproprie desse tipo de conhecimento e faça uma ressignificação do seu mundo, tá certo? Então, algumas diferenças que nós já estudamos, Uma delas, contradições. Conhecimento científico não aceita contradição. O conhecimento cotidiano
já aceita contradições. Então eu dei exemplo lá do toma esse remédio, mas reza. Então ele aceita diversos tipos de conhecimento, tá? Mesmo que eles sejam contraditórios. Outra diferença, a terminologia, o conhecimento científico não aceita diversas terminologias. Ela cria terminologias complexas para nomear processos complexos, conhecidos no mundo inteiro da mesma maneira, e o senso comum não, ele depende de terminologias criadas pelos grupos sociais, pelo contexto que foi originado determinado conhecimento. O conhecimento científico independe de contexto, a mesma questão da terminologia, e o conhecimento científico também depende, existe uma interdependência conceitual. O que é isso? No conhecimento científico, se uma teoria cai, todos aqueles outros conhecimentos que se amparavam nessa teoria anterior, ela também começa a cair, tá? Conhecimento cotidiano não, isso não acontece. Se descobrem um conhecimento novo, ele independe, como fala, o conhecimento do senso comum, ele não faz uma conexão, então ele é totalmente dissociado de outros tipos de conhecimento, então ele aceita teorias contraditórias. Tudo bem? E aí, qual é a função, o que o professor tem que ficar atento na hora de ensinar ciência no ambiente escolar? Tá? Ele tem que ter em mente que o aluno deve compreender os fenômenos da natureza, né? O professor deve tentar articular os conhecimentos que o aluno traz do seu cotidiano com um conhecimento científico. Ao mesmo tempo, ele tem que buscar fazer com que o aluno seja o sujeito da sua própria aprendizagem, né? Tem que colocar ele no foco principal do processo de ensino-aprendizagem e tentar transformar a ciência em algo significativo que ele utilize no seu dia a dia, que ele entenda que o conhecimento faz parte da sua vida, e ensinar também um método científico, que é o rigor, entender que a ciência é cooperativa e trabalhar a sua capacidade crítica e criativa, de não aceitar passivamente qualquer tipo de informação que chegue aos seus ouvidos, né? Chegue à sua vida. Tudo bem? E aí chegamos a falar sobre as concepções de ciência. Para que isso? Para que você, futuro professor, futura professora, tenha uma visão crítica do que é ciência e esteja antenado com as visões mais atuais de ciência, tá certo? Então, falamos sobre a concepção racionalista de ciência, que entendia que o mundo das ideias, né, do conhecimento, da verdade, estava separado do mundo físico, do mundo das sensações. Então, todo conhecimento deveria ser racional, utilizando-se da matemática principalmente para definir as teorias e a partir disso deduzir o restante do conhecimento. Em um segundo momento, tivemos também a concepção empirista, também que acreditava que a ciência trazia uma verdade absoluta. No entanto, de uma forma oposta aos racionalistas, eles entendiam que o conhecimento é gerado no mundo físico, no mundo das experiências, das sensações. Ele não é dissociado do mundo das ideias, então eles baseavam principalmente conhecimento através dos experimentos e das observações. Já a concepção atual de ciência é baseada nos construtivistas, que entendem que nenhum conhecimento é absoluto e abarca toda a realidade. Então, o conhecimento construído pelas ciências, eles são baseados em modelos explicativos que avança cada vez mais e concebe verdades cada vez mais aproximadas, tá certo? E aí o nosso processo de ensino-aprendizagem
na escola, como que deve ser feito? A gente tem que ressignificar a ciência, né? A gente não pode entender que o ensino de ciências seja a transformação de alunos em cientistas. Não! A importância do ensino de ciências na escola é entender o papel da ciência na sociedade, entender que o cientista é um profissional, que ele faz ciência em função de uma sociedade, tá? De um contexto, de uma história, e que todo o avanço científico tem implicações para a sociedade, tá? O aluno também deve entender no ensino de ciências que o mundo é transformado pelo conhecimento científico, principalmente, tá? Entender como ele utiliza essa ciência para transformar o mundo, entender que ele faz parte desse universo e também que ele é um indivíduo, ou seja, um cidadão que pode usar a ciência em seu benefício, em benefício da sociedade. Muito bem. Uma outra questão refletida em nossas aulas foi o trabalho dos 3 tipos de categorias quando a gente vai trabalhar o ensino de ciências, né? Que são eles: a categoria de conteúdo de conceitos, a categoria de conteúdo de procedimentos e a categoria de conteúdo de atitudes, tá? A primeira categoria, a importância dela é que o aluno consiga organizar a realidade. A segunda categoria de conteúdo, a importância dos procedimentos, é que o aluno tenha a habilidade de fazer, né? De observar a metodologia científica, né? A observação, a análise, a crítica, e que ele seja autônomo, né? Que ele seja proativo no seu processo de ensino-aprendizagem. E a terceira categoria de conteúdo de atitudes refere-se ao ambiente escolar, né? Ao trabalho das normas, dos valores, das atitudes. Então, precisa uma autoavaliação muito rigorosa, porque, dando um exemplo, né, não adianta eu falar, por exemplo, em sala de aula que o aluno precisa reciclar o lixo, mas se a escola não recicla, né? Então, o ambiente escolar é um ambiente educador, tá? Não adianta eu falar que temos que ter diálogo se, por exemplo, a escola não tem uma agremiação, né? Não tem participação política dos alunos. Tudo bem? Outra questão que falamos em nossas aulas é a questão da alfabetização científica. Essa terminologia que se refere a propiciar que o aluno saiba ler e escrever sobre ciência, que ele entenda as informações que são vindas pelos meios de comunicação cotidianamente, informações sobre ciência, sobre tecnologia, que ele entenda quais são as implicações dessas informações na sua vida, tá? Mais do que isso, que ele entenda as práticas sociais envolvidas com a ciência, por que se fala sobre ciência em determinados contextos, em determinadas épocas, né? E é uma modalidade didática comprometida com a inclusão social e disseminação do conhecimento. Tá? Então, a alfabetização científica entende que o conhecimento científico empodera o aluno, empodera o sujeito e transforma ele em um cidadão crítico e transformador da sua própria realidade. Tudo bem? Então, vamos lá. Alguns obstáculos do ensino de ciências. Então, eu trouxe essa figura, né? Na verdade, quando eu falo desses obstáculos, eu estou falando mais ou menos das concepções de ciência, do ensino de ciência que alguns professores têm de forma equivocada. Então, tome cuidado com essas questões, tá? Esses professores acreditam que as crianças são pequenas e nem sabem ler e escrever, então, por isso, a gente não pode trabalhar ciências, ou é difícil também trabalhar ciências com esses alunos pequenos, porque a ciência só envolve explicações muito complexas, né?
esses professores entendem que a atividade experimental envolve apenas comportamentos científicos, ou seja, ensinar o aluno a ser um cientista, muito parecido com aquele lá, né? E também que envolve apenas memorização de informações e exposição verbal, tá? Então, esses são obstáculos da prática de ensino de ciências nas séries iniciais da educação infantil e fundamental. Então, é importante que a gente consiga entender que o ensino de ciências foi mudando historicamente para ter uma visão crítica, né, de qual é a concepção de ciências, da prática de ensino de ciências mais atual e qual é a sua importância, quais são os seus objetivos, tudo bem? Então nós temos na década de 1950 uma educação muito tradicional ainda, né? Então o ensino de ciências também sofria influência desse ensino tradicional. Como funcionava esse ensino tradicional? O professor fala, os alunos ouvem, o professor faz apenas uma exposição verbal do que é ciência e os alunos têm que memorizar datas, memorizar uma série de conceitos, nomes, enfim, aquela concepção errônea, equivocada dos obstáculos que eu passei no slide anterior. Tudo bem? Já a partir da década de 1960, nós temos uma tendência experimental, em que os educadores viam a importância do aluno entender os fenômenos da natureza através dos experimentos, mas ainda assim eram modelos de passo a passo, então o aluno tinha que realizar os experimentos conforme o professor